Projeto selecionado pelo edital Aldir Blanc 2021, executado com recursos do Governo Federal e Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. No século XIX, a população europeia sentiu profundamente, tanto no campo quanto no meio urbano, a transição de um modelo econômico feudal para um modo de produção capitalista. Ao mesmo tempo, a população do continente mais que dobrou, provocando fluxos migratórios que hoje ajudam a compor a população dos 5 continentes. No caso da Itália, ainda no contexto da unificação, crises econômicas assolavam o país e muitas famílias viviam à míngua. O historiador Emílio Franzina, da Universidade do Verona, relata que na região pessoas morriam de inanição e que a única alimentação da classe rural não passava de polenta, pois a carne de vaca era uma realidade distante e o pão de trigo era inacessível. No sul do estado, muitas famílias italianas se assentaram, vindo diretamente da Itália ou mesmo já tendo passado pelo norte do Rio Grande do Sul. E hoje vamos tratar da importância desses imigrantes na construção das atuais bases alimentares de Santa Catarina. Eu sou Sayonara Salum, você está acompanhando o podcast Memória do Paladar Catarinense. Pelo Porto de Desterro, desembarcaram em 1836 os primeiros imigrantes italianos para fundar uma colônia rural nas margens do rio Tijucas, onde hoje fica o município de São João Batista. A colônia, a primeira de italianos no Brasil, era composta por 132 pessoas, vindas do Reino da Sardenha e capitaneadas pela sociedade particular de Mária e Schutel, que havia recebido 2 léguas a título de concessão do governo provincial catarinense. De acordo com Walter Piazza, somavam-se aos italianos os luso-brasileiros, sob o pretexto de transferência de experiências no manejo da cana e da mandioca, além da defesa contra os indígenas. Cada colono imigrante recebeu um lote de terra a ser pago em 10 anos, proporcional ao número de pessoas da família. Todos os lotes tinham 2.200 metros de fundo, mas a frente do terreno tinha 440 metros para os solteiros, 550 metros para os casados sem filhos, 770 metros para o casal com até 3 filhos e 880 com mais de 3. Para os colonos nacionais, a porção de terra era um pouco maior. Ali, sobre o território ancestral de Xoclém dos Guarani, começava aquela que viria a ser chamada de Colônia Nova Itália. Os descendentes italianos compõem hoje a maior representação étnica do estado de Santa Catarina, tendo o estado o maior índice proporcional de descendentes, e mesmo com a alta adaptabilidade à língua portuguesa, segundo o Atlas Linguístico-Etnográfico da região sul, entre a população bilíngue do estado, mais de 40% destes têm alguma língua italiana como materna. Embora presentes em todas as regiões do estado, costuma-se lembrar da presença italiana principalmente no sul catarinense.
Primeiro se construiu a Itália, depois os italianos. Os primeiros imigrantes eram sardos, napolitanos, vênetos, calabreses, lombardos, trentinos. Entre 1870 e 1970, cerca de 28 milhões de italianos deixaram a Itália, tendo como destino principal outras regiões da Europa e as Américas. A primeira colônia italiana da região sul de Santa Catarina e também terceira do estado é a colônia Azambuja, instalada no Vale do Rio Tubarão em janeiro de 1877, onde as famílias, geralmente numerosas, dedicavam-se ao cultivo principalmente de cana-de-açúcar, mandioca, milho, videiras, feijão e trigo. Posteriormente, tornou-se comum entre os colonos a produção de frutíferas, principalmente a banana, que hoje é a fruta de maior área de produção em todo o estado. Os imigrantes italianos se destacaram pelas suas tradições culinárias. Na medida do possível, a mesa é farta, mas conserva a simplicidade dos tempos de escassez no campo. É farta para alimentar famílias grandes. Em algumas das colônias, a média de filhos por casal superava o número de 10. Para alimentar toda essa gente, muita polenta, risotos que se convertem em galinhadas, carnes de panela e massas caseiras. Dentre as massas, variados cortes de macarrão, além da tradicional sopa de enroline, que são pequenas trouxinhas de massa fresca recheada, e do tortel, uma massa aberta no rolo ou no cilindro, bem comprida, que é recheada com abóbora e queijo, e enrolada ao modo de um rocambole. Essa massa é enrolada em um pano de prato, amarrada e cozida. Depois de pronta, é servida com molho sugo e queijo ralado. É comum também a feitura de bebidas alcoólicas caseiras, como o vinho, que por muito tempo foi feito em um tanque chamado lagar, geralmente de granito, onde a uva é pisada e o mosto, o suco, descansa para fermentar. Do que resta das partes sólidas do processo de vinificação, bagaços, ramos e sementes, faz-se a grappa, uma aguardente feita a partir da fermentação desses ingredientes, que depois é ainda destilada. Hoje vamos saborear uma combinação que é muito comum nas mesas do sul catarinense. Polenta cortada no fio e sapecada na chapa de ferro, com fortaia de queijo e salada de radite. O milho, nosso principal ingrediente, é uma planta originária do continente americano e desconhecida na Europa até o período das navegações. Seu consumo era uma das bases da maioria dos povos ameríndios e foi introduzido no Brasil pelos guaranis, que habitavam a bacia do Rio da Prata. Para fazer a polenta, você vai precisar apenas de farinha de milho, o fubá, água e sal. A qualidade do milho faz muita diferença no sabor da polenta. A polenta, como é consumida em Santa Catarina, tem sua origem no norte da Itália, mas se trata de um preparo antigo e comum a vários povos. Na Roma antiga, por exemplo, era feita com outros cereais, como o trigo e a aveia. Vamos começar colocando a água salgada para ferver. Para 2 litros d'água, 400 gramas de fubá. Você pode reservar parte da água ainda fria para hidratar o fubá. Assim,
Quando a água levantar fervura e você acrescentar a farinha hidratada na panela, ela não criará pelotas. Agora é mexer, mexer, mexer até criar bastante consistência. Para cortar a polenta com um fio de linha, ela precisa estar bem consistente, criando uma forma que não se esparrame quando colocada em uma tábua. Agora, enrole uma linha entre os dedos indicadores de modo a esticar bastante o fio e corte a polenta em fatias. Essas fatias serão sapecadas em uma chapa de ferro até criar uma crosta crocante. Reserve. Em uma panela, coloque manteiga e ovos mexidos. Acrescente queijo colonial picado, sal, pimenta e mexa até ficar cremoso. Pode-se acrescentar outros ingredientes, como tomates, cebolinha ou mesmo salame, como é comum. Monte o prato com uma salada de radite, temperada com vinagre de vinho e azeite, fatias de polenta sapecada com queijo e não esqueça da suculenta fortaia.